Boa noite a todos. É sempre uma alegria, como a gente costuma dizer, o trabalho da noite de hoje, assim, dessa forma, né, pela internet, esse novo meio do encontro espiritual virtual. Nós vamos hoje abordar a parábola da figueira seca, do capítulo 19, itens 8, 9 e 10. O estudo foi baseado em algumas exposições do Haroldo, do Arthur Valadares, que tem sido assim uma pesquisa e uma parábola bastante difícil do entendimento, né? Então, por muito tempo, a gente que começou a estudar, quando começou a estudar a doutrina espírita, fica sempre aquela coisa, né? Por que Jesus teria amaldiçoado uma figueira? O que significa essa passagem? Jesus amaldiçoando uma figueira. Jesus que foi só amor, bondade, né? Só foi firme sempre em muitas de suas colocações, de seus ensinamentos. Então a parábola é da figueira seca. E o material que Haroldo, o Arthur trazem é um material bastante rico. E outras vertentes também, outras fontes, inclusive alguma coisa de pessoas da Igreja Católica. Interessante a visão, bastante interessante a visão. Então Jesus, como o maior pedagogo espiritual, nos traz sempre o material didático da natureza. Eles não tinham, né, a internet, não tinham a comunicação que nós temos, além de que a língua, né, era muito restrita, o número de palavras muito pequeno. Então, a forma de comunicação era essa, se expressavam usando a natureza. Nós vemos em todas as passagens bíblicas esses exemplos. Usavam a árvore, a pomba, o cordeiro, a serpente, a oliveira, a semente, o peixe, a rede, os pássaros do céu, as flores, né? O pescador de almas, o maior pedagogo espiritual que nós já tivemos aqui na Terra, Jesus, o espírito mais puro, né, que poderíamos ter aqui na Terra. Então, nós não mudamos apenas a ferramenta, ou seja, hoje nós temos muito mais ferramentas para nos comunicar, para nos trazer novos subsídios para entender tantos ensinamentos de Jesus. No ensino, nós que somos professores, no ensino não é diferente, né? Não é diferente. O professor usa o desenho, o material didático todo que ele utiliza na sua sala de aula, ele leva a criança a construir. É para ser assim, né? Ele leva a criança a construir, a entender de forma lúdica, né? Usando tampinhas, usando, enfim, desenhos, material todo didático que o professor usa. E Jesus se utilizava, então, dos elementos da natureza, era o que tinha, né? Não tinha internet, não tinha como fazer o download. Jesus fazia download direto de Deus, né? Ele recebia direto as mensagens de Deus. Então nós vamos encontrar no Velho Testamento esse tipo de comparação e no Novo Testamento também. Nós usamos o material didático, nós como professores usamos o material didático como meio de ensinar. Jesus também tinha ali o que? A vinha, né? A figueira, como a gente falou. Então nós, professores, usamos esse material também, esse material para ver. Ou seja, mas este material, ele não é a história. Assim como a figueira, a árvore, todos os elementos que Jesus usava para se fazer entender, para passar sua mensagem para aqueles homens simples, né? Não é a história. Era só um meio de se fazer entender.
Era essa maneira que eles usavam para se expressar. Então, essa roupagem toda linda da figueira, quando Jesus a encontra, como que pode? A figueira está toda linda. Era enxerto? Era algum tipo de silicone na figueira para ela ficar assim tão deslumbrante? Mas sem frutos, só folhagem? Teria Jesus percebido a pretensão da tal figueira e a comparou com os sacerdotes do templo? Aqui começa a nossa reflexão, a nossa profunda reflexão. Jesus não poderia ter amaldiçoado uma árvore ou qualquer coisa que fosse, porque ele não veio para isso, né? Jesus veio para ensinar, para transmitir. E interessante que a figueira seca nos lembra muitas parábolas, né? Nos lembra os sepulcros caiados, nos lembra a árvore, né? Pela árvore se conhece os frutos. Então são todas essas analogias, né? Se não houvesse figueiras secas ali, outras figueiras secas ali, por que teria Jesus tomado essa toda bela para dar uma lição sobre o exterior e o interior? Né? Jesus vai pegar exatamente a figueira frondosa, né? Cheia de flores, de folhas, né? Porque o figo, a figueira, ela primeiro ela se enche de folhas, para depois dar o fruto. Então, qual é a mensagem dessa parábola? A parábola da figueira seca, ela está no capítulo que fala de fé, lá no capítulo 19. Precisamos conhecer o contexto anterior à parábola e o que houve antes, né? Que foi a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, onde houve a purificação do templo. Jesus tinha passado, né? Tinha saído da casa de Marta e tinha tomado, com certeza, um bom café, né? Não estaria com fome. Por que estaria Jesus com fome? Marta não fez um bom de jejum para um bom repasto, né? Um petit lanche para Jesus, né? Um pequeno lanche para Jesus. Então aqui Jesus faz uma ligação entre os israelitas que tinham conhecimento e se adornavam de futilidades, como ouro, vestimentas, né? E se inflavam de sabedoria, só que falavam uma coisa e faziam outra. Ou seja, não produziam bons frutos. A sua beleza era apenas exterior. A sua adoração a Deus, ou aos deuses ainda, muitos deles, era apenas exterior. Então, Israel recebeu o conhecimento para levar o rebanho, a palavra de Deus, orientando os demais, e se desviou do caminho. Então, aqui entra essa parábola, onde Jesus faz essa comparação com os sacerdotes, com os israelitas. Haroldo traz o Salmo número 1, onde diz, que eu até nem sabia também, os Salmos foram escritos por vários autores, né? Entre eles reis, o rei Davi, Moisés, Salomão, entre outros. E o Salmo que o Haroldo traz, Salmo número 1, diz assim: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como a árvore plantada à beira das águas, de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. Ou seja, muitas vezes os ensinamentos foram ligados às árvores e aos frutos por elas produzidos. Então Arthur fala que os hebreus usavam muito isso. Eles usavam símbolos como a ingenuidade da pomba, a mansuetude do cordeiro, a alegria, usavam o cabrito, a pesca, a rede, o pescador de almas. Então eram todos símbolos, né?
do seu cotidiano, da sua vida cotidiana, da sua vida rotineira diária. Kardec, nesse capítulo, ele começa assim, no item 8, né? A figueira seca é o símbolo das pessoas que aparentam o bem, mas nada produzem de bom. A figueira seca é o símbolo das pessoas que aparentam o bem, mas nada produzem de bom. A figueira seca, né? Então, a figueira seca também podemos ser, e com certeza somos todos nós, que aparentamos o bem, mas muito pouco ou quase nada produzimos de bom. De adoradores que possuem mais brilho que solidez, dotados de verniz das palavras da maneira que agradam aos ouvidos, mas quando as analisamos, nada revelam de substancial para o coração. E quando acabamos, perguntamos: que proveito tivemos? É interessante, muito profunda, só nessa explanação de Kardec, nós encontramos uma porção de reflexões para a figueira seca, né? Ele explica essa comparação feita por Jesus. Voltamos então à época antecedia a Páscoa, era mês de abril, ou seja, não havia frutos ainda e nem folhas nas árvores frutíferas, apenas essa tinha folhas e o que chamavam de béberas. É um frutinho pequeno, né? Um frutinho pequeno que chamou a atenção de Jesus por sua exuberância. Estava com sua roupagem linda, mas não tinha frutos. Podemos refletir o que chamou então a atenção de Jesus: a beleza exuberante da figueira? Ou ele estava com fome? Aqui nós podemos fazer um outro paralelo. Qual o significado da beleza externa e da fome de Jesus? Aqui encontramos então uma outra viagem, um outro mergulho nesses ensinamentos de Jesus. Jesus foi atraído pela beleza de uma figueira que era para estar seca, como as outras, que com certeza havia por ali, né? Não, com certeza não havia só essa grande árvore ou essa grande figueira e ela estava exuberante e as outras todas secas. E justamente essa chamou a atenção de Jesus, né? Então, a figueira, a beleza da figueira chamou a atenção de Jesus, que não se preocupava com a beleza externa, não se preocupava com o exterior e sim com o interior. E que fome seria essa de Jesus? Seria fome física, biológica ou fome espiritual? Qual a necessidade física de Jesus? Mínima, né? Bastava a sua sobrevivência. Ele não ia buscar numa figueira frondosa, cheia de folhas lindas, onde não havia fruto, para matar a sua fome. Então a fome de Jesus era a fome espiritual que ele sempre tinha em passar, a fome que ele tinha de passar os seus conhecimentos. Então o estudo do Haroldo, eles têm um estudo do Evangelho, tem no YouTube muitas palestras. Ele fala da Bíblia, do capítulo 4, versículo, João, capítulo 4, versículo 30 a 34. E diz assim: entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: trouxe-lhe porventura algo de comer? Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Está lá em João, capítulo 4, versículo 31 a 34. Então a fome de Jesus não era de figos, de belos figos que a figueira poderia lhe dar, né? Chamando a nossa atenção aqui para as banalidades exteriores, para os sepulcros caiados, né? Para os sacerdotes israelitas que ali estavam ornados de toda beleza de vestimentas, de luxo nos templos, que ali era misturado com comércio, com venda, com tudo, pregavam, né, exaltavam o seu conhecimento
e não faziam aquilo que pregavam, não executavam, não agiam como falavam. Jesus faz muitas críticas, né, às práticas religiosas nessa época ali da Páscoa que antecedeu a sua crucificação. Esses religiosos haviam se afastado do real sentido da fé, das orações e das manifestações externas. Essas preocupavam a eles. Essas manifestações externas eram o que eles tinham como chamativo, né, como a maneira de atrair os adeptos e doutrinar, evangelizar através dessas manifestações externas. Eles estavam vazios, secos, como as outras figueiras, mas as figueiras secas estavam na sua época certa de não dar frutos, né? Porque tudo na natureza tem a sua ordem. Nas preces, onde eles exaltavam suas supostas virtudes, se comparando aos outros homens, ou seja, havia neles orgulho em demasia. Lembramos aqui aquela passagem, né, das duas maneiras, aquelas de fazer a oração. Humildemente pedia perdão a Deus, reconhecendo a sua pequenez, e o outro exaltando, dizendo: ó Senhor, eu não sou como aquele ali que faz isso e aquilo. Então era as duas versões, como temos até hoje ainda, né? Aqueles que se preocupam com a manifestação externa, com a beleza da figueira, com a sua ramagem, com todas as suas folhas exuberantes, e há outros que já aprenderam a se recolher e saber que essa conversa chamada oração é entre nós e Deus, entre Deus e nós, né? No mais íntimo do nosso ser. A essência do sacerdote se igualava então à figueira adornada de folhas, só na aparência, como a figueira. Qual o fruto que Jesus esperava encontrar na figueira espiritual? Né? Ou seja, nos sacerdotes, nos israelitas, que frutos, né, ele gostaria de colher? O amor, a fé, a caridade, a fraternidade e, acima de tudo, o amor a Deus. O amor a Deus e não o temor a Deus, o amor a Deus. Ele gostaria de encontrar a figueira seca na época da figueira seca e a figueira com frutos frondosa na sua época certa. Porém, a folhagem exuberante que a figueira seca apresentava poderia parecer um sinal que a árvore estava numa terra muito fértil e de alguma forma pudesse já ter alguns frutos maduros, mas era pura aparência. Se a figueira estéril não possuía fruto algum, só beleza externa, então seria uma figueira fake news. Chamou a atenção de Jesus porque as suas folhas estavam exuberantes, né? Podemos aqui refletir sobre os falsos profetas? Com certeza. Entre as falas de Jesus não há controvérsias, nem poderia. Ele veio para ser o caminho, a verdade e a vida. Eles têm uma terra fértil, os falsos profetas, né? Eles se adornam de beleza na oratória, eles conhecem a Bíblia de cabo a rabo, como a gente diz, né? São os maiores conhecedores da letra morta, da letra morta. Então, é só a aparência. Usam a Bíblia como uma letra morta, sem interpretar corretamente. Aceitam apenas o externo, não mergulham na figueira seca para saber quem ela é e que fome era a de Jesus. A figueira seca tinha apenas aparência. As suas folhagens atraíam os desavisados. Seria Jesus um desavisado? Não, né? Não, jamais. Tinha aparência de ter, mas não tinha. Parecia ser, mas não era. Ela enganava, iludia, passava por algo que não era, que não possuía. O exterior estava lindo, cheio de folhas verdinhas, enquanto que as outras árvores, devido à estação do ano, estavam todas peladas, né? Sem folhas, sem frutos, o que era o normal.
Jesus falando, disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E os seus discípulos ouviram isso. Está em Marcos 11:14. Ou seja, tua palavra é uma enganação. Tu, por seres apenas beleza exterior, não vai produzir bons frutos. Aqui entra a filosofia, né? Jesus filósofo. Jesus falava então dos sacerdotes israelitas. As outras figueiras estavam sem fruto, reproduzindo a imagem verdadeira. Não estavam enganando ninguém. Não era tempo de figo, não poderia haver figos, né? Jesus com elas não se importou. Por quê? Jesus não reclamou das outras que estavam sem folhas, que estavam sem frutos? Por que Jesus não reclamou das outras? Né? Das outras árvores? Ou será que só tinha aquela árvore ali? Bastante estranho, né? E Jesus, o supremo agricultor, continua Haroldo, anuncia que usaria o machado para cortá-los. Não adiantava a aparência de santidade, como muitos fariseus religiosos de Israel faziam. Uma grande parte dos sacerdotes da época, eles queriam ser vistos pelos homens como os melhores, mais justos, mais adoradores, os que mais oravam, os que mais jejuavam, os que mais se sacrificavam, os que mais agradavam a Deus. Então, para tudo há um tempo determinado. O erro da figueira seca não foi estar desprovida de frutos, depois, né, que Jesus a tornou seca. Não foi estar desprovida de frutos, porque não era tempo de dar frutos. O erro da figueira seca foi tentar enganar. Foi tentar enganar aqueles que passavam por ela. O que houve de errado com essa figueira? Ela pulou uma etapa? Ela quis driblar o processo da criação do fruto e se cobriu de flores para enganar? A gente sabe que isso não acontece, né? Alguns dizem, seria uma figueira temporona? Poderia ser. Mas Jesus saberia que aquilo era uma figueira temporona, né? Ele não amaldiçoaria uma figueira temporona, né? Uma figueira que estava ali. Não. Ele simplesmente tomou como material didático, né? Como um exemplo que aqueles que estavam ali com ele poderiam entender. A figueira estava plena de orgulho de sua roupagem externa. É toda uma analogia. Sempre foi assim que Jesus se manifestou. Os judeus eram os que mais acreditavam. Sua fé era forte, mas eram os mais necessitados. Os judeus eram vaidosos, pretensiosos, exclusivistas. Então, aquela coisa, eles gostavam da aparência. Eles faziam de tudo para externar aparentemente a beleza que ainda não tinham. O Haroldo nos traz em Gálatas, Paulo, no capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então, aqueles de nós que representamos a figueira exuberante, pouco temos a acrescentar. Nós ainda não estamos dando frutos, nem bons frutos, nem médios frutos, né? Que fará frutos. E para encerrarmos, então, Emmanuel nos traz uma linda poesia pelos frutos, nem pelo tamanho, nem pela configuração, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante, nem pela apresentação desagradável, nem pela antiguidade do tronco, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou sem perfume, nem pelo aroma atraente, nem pelo odor repulsivo. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade, pela sua produção. Haroldo faz uma analogia entre as folhas lindas e exuberantes e o nosso conhecimento, pelo nosso estudo, né? Por tudo aquilo que dedicamos a estudar,
a doutrina que nos oferece essa tríplice, né, esse tríplice caminho, digamos assim, que é a filosofia, a religião e a ciência, filosofia e religião. Então ele diz, em algum tempo, que é importante o estudo, que nós precisamos estudar, que nós devemos estudar, já está lá, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos, mas que nós precisamos, depois desse conhecimento, ou mesmo durante a caminhada, já ir aplicando alguma coisa desse conhecimento. Ou seja, se nós já temos a posse de algum, isso é bom. Lógico, quanto mais conhecimento nós tivermos, melhor para a nossa evolução, mas que não fique só nessa fome intelectual. É preciso que apareça em nós a fome espiritual. Para quê? Porque é pela fome espiritual que nós vamos colocar em prática aquilo pouco que a gente já conseguiu absorver, né? Dessa doutrina que nos abre esse campo de conhecimento. A comunidade religiosa judaica era bem como uma autêntica figueira cheia de folhas, muito frondosa, muito bela e imponente no exterior, fazendo supor grande fé e muitas obras boas, mas não tinha frutos. Estava eivada de ritualismos, encenações, presa à observância de tradições vãs, inócuas. Nela o mercantilismo negociava tudo a peso de ouro. Havia se distanciado das coisas do espírito, dogmatizando-se e se petrificando. Portanto, pelos frutos os conhecereis, disse Jesus em Mateus, capítulo 7, versículo 20. Essa parábola, ela tem muitas interpretações, né? Eu gosto muito também da interpretação onde alguns já expositores desses, né? Haroldo, Divaldo e outros tantos, quando relacionam a figueira ao coração do homem, né? A secura do coração do homem, a terra fértil ou a terra, né, seca, árida, onde nada se produz. É também uma visão diferente. E esse caminho do entendimento das parábolas de Jesus é vasto, é vasto. É preciso que a gente estude, que a gente ouça esses que vão abrindo caminho, né? Que fica tão mais fácil para a gente entender depois que eles cavam ali, né? Porque eles ficam em grupos, pessoas dotadas de uma percepção, de uma intuição, de uma ajuda espiritual, né? De um acompanhamento espiritual muito maior, né? Então fica mais fácil da gente beber nessa fonte que já está assim um pouco mais próxima de nós, porque os ensinamentos de Jesus, como a gente sabe, são atemporais. Eles são para toda a vida, para todos os tempos, para quantas ainda futuras encarnações nossas nós estaremos estudando os ensinamentos de Jesus. E cada vez que a gente estuda para compartilhar um estudo nas exposições, nas casas espíritas, a gente é o primeiro a ser beneficiado, porque a gente é o primeiro a receber esses ensinamentos. Então é preciso que a gente não fique com as vestes dos sacerdotes israelitas, né? Que a gente consiga colocar em prática um pouco que seja do amor, dos ensinamentos, das virtudes que a gente precisa desenvolver. E essa parábola, então, da figueira seca, ela nos traz nessa visão, nesse novo entendimento, nessa nova analogia que é feita com os sacerdotes israelitas, que eu acho, até agora, uma das que eu mais gostei, porque Jesus não era um tolo, né, para ir buscar frutos numa figueira fora de época. A fome de Jesus era espiritual, achei muito bonito isso. A fome de Jesus era espiritual. Não que ele precisasse, né, de mais luz, não, ele precisava, a fome dele espiritual era de passar para nós todos o seu conhecimento, os seus ensinamentos. Foi para isso que ele veio.
Então, estamos em época de coronavírus, vamos iluminar as nossas mentes, pedir a Deus que ampare o nosso planeta. Esse vírus invisível uniu as nações. Depois desse vírus, é impossível que continuemos sendo os mesmos em humanidade aqui na Terra. Que a paz de Jesus esteja conosco, que assim seja.